Olá, boa noite. Lula defende voto secreto de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ideia é criticada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Deputados aprovam texto base de projeto que cria teto para juros rotativos do cartão de crédito. E você vai ver também. Passa de 20 o número de mortos após ciclone atingir o Rio Grande do Sul. É o maior desastre climático da história do estado. Polícia Federal cumpre mais de 50 mandados de busca e apreensão em nova fase da Operação Lesa Pátria. Entre os alvos está o filho de um ex-prefeito. Agora no Rede TV News. Subiu para 22 o número de mortos após a passagem de um ciclone extratropical na região sul do país. Até o momento, são 21 vítimas no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. Segundo a Defesa Civil, as fortes chuvas já atingiram mais de 18.500 famílias. Mais de 300 casas foram destelhadas em 15 cidades de diferentes regiões. Dessas, 150 só no norte do estado. A Polícia Rodoviária Federal fez interdições e bloqueios em 4 rodovias. 2.984 pessoas estão desalojadas. Um bebê e a família foram resgatados de helicóptero em Roca Salles, na região dos Vales, depois que o rio Taquari transbordou. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que as forças de segurança têm atuado para auxiliar os municípios mais afetados. Centenas de pessoas foram salvas, centenas de pessoas foram resgatadas, mas infelizmente eu recebo informação agora de 15 corpos localizados no município de Mussum. Isso nos causa imensa dor, o que faz elevar o número de mortes de 6 para 21 mortes neste momento, já configurando a situação de maior volume de mortes num evento climático para o estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, os transtornos foram menores na última noite comparado a demais áreas do estado. Mesmo assim, a Defesa Civil do município segue monitorando arroios e regiões onde há maior probabilidade de alagamento. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prestou solidariedade aos gaúchos afetados e afirmou que o secretário nacional da Defesa Civil vai dialogar com o governo estadual para auxiliar a população. E amanhã o ministro da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul, que o chefe da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul e outra vez dizer ao povo gaúcho que nós estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário. Em Belo Horizonte, parte de um hangar do aeroporto da Pampulha desabou durante um temporal com ventos que chegaram a 80 km por hora. O galpão pertence a uma empresa de aviação executiva. Ninguém ficou ferido. De acordo com os bombeiros, a lona que cobria a estrutura do hangar não suportou o alto volume de chuva e caiu, atingindo algumas aeronaves. Em 1h30, choveu 60% do que é esperado para todo o mês de setembro na capital mineira. Centenas de casas foram destruídas após um incêndio em uma comunidade de Santos, no litoral paulista. Cerca de 15 pessoas precisaram de atendimento médico. Até o momento, 260 famílias foram afetadas. Agora à noite, a prefeitura da cidade anunciou que pagará um auxílio emergencial aos atingidos de R$ 1.200. Foram quase 4 horas de combate às chamas. O incêndio começou no fim da noite de ontem, no dique da Vila Gilda. Mais de 40 bombeiros foram até o local. Depois do controle do fogo, eles trabalharam no rescaldo para evitar que novas moradias fossem atingidas. O vento forte dificultou o trabalho dos bombeiros e ajudou na propagação das chamas. Essa imagem mostra moradores sendo resgatados numa pequena embarcação. Ele estava chorando lá daquele lado. Vai. Todo mundo derrubar o barraco. O fogo e a fumaça eram vistos de longe. Segundo a Prefeitura de Santos, a Guarda Civil Municipal, o SAMU e a Defesa Civil do município deram apoio aos bombeiros. As pessoas estão sendo atendidas aqui na Escola Pedro Crescente e terão alojamento no ginásio esportivo Dali Coutinho. O que eu venho pedir para vocês é apoio no sentido de doação de roupas, água, material de higiene.
lá no Fundo Social de Solidariedade de Santos, na Avenida Conselheiro Neves. Eu peço o apoio de todos nesse momento de solidariedade. A Defesa Civil do Estado vai enviar 200 cestas básicas e 200 colchões. As causas do incêndio estão sendo investigadas. No Recife, uma operação com cerca de 350 policiais desocupou um prédio com risco de desabar. Mais de 200 pessoas foram retiradas do imóvel. Policiais do Batalhão de Polícia de Choque e integrantes do Corpo de Bombeiros participaram da operação para desocupar o prédio do Conjunto Vila do Mar, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Os agentes cumpriram um mandado judicial expedido pela Justiça Federal e apoiado pelo Governo do Estado e Prefeitura. Mais de 200 pessoas foram retiradas do imóvel. O prédio estava desocupado desde 2016, após a avaliação da Defesa Civil de Jaboatão. Foi constatado que o imóvel apresentava risco de desabamento. Em 24 de julho desse ano, o prédio foi ocupado por integrantes do movimento de luta por teto, terra e moradia, que passaram a contestar o laudo apresentado. A gente sabe que não foi por uma questão das pessoas estar correndo risco de o prédio cair, essa foi uma questão política, de fato. Porque aqui é uma área nobre e um metro quadrado é muito caro. E essas famílias que estavam ocupando aqui eram trabalhadores, são trabalhadores, são famílias pobres. Então, para eles não é interessante ter 250 famílias morando próximo à praia. Sem ter onde ficar, alguns moradores vão para outras ocupações. É o caso de Dona Iraci, que ainda sonha com a casa própria. A promessa é a gente ter uma moradia melhor. Aí aconteceu tudo isso, eu estou muito triste, mas sabe aquela tristeza bem profunda, porque a gente espera sempre o melhor. Jenny Cleide, que mora com o marido e 2 filhos, também ficou sem moradia. Não tem onde ficar. Tenho minha filha aqui especial, meu menino também é especial. E só Deus sabe o que a gente passou aí, hoje de madrugada, viu? Só Deus sabe. A Prefeitura de Jaboatão esteve no local e realizou um cadastro social. Além disso, foi disponibilizado um abrigo para acolher os moradores. Essas pessoas vão para onde? Cadê os direitos humanos dessas pessoas? Cadê os direitos fundamentais, os direitos constitucionais dessas pessoas? Peritos da Polícia Civil do Rio de Janeiro vão analisar as imagens da companhia de trânsito para determinar a velocidade em que estava o motorista do carro que atropelou o ator Kaique Brito. Imagens registradas pela câmera de um quiosque mostram Kaique Brito conversando com o ator Bruno de Luca, momentos antes do acidente. Ao atravessar a rua para ir até o carro, ele quase é atingido por um veículo. Segundos depois, quando voltava para o quiosque, Kaique é atropelado. Bruno se desespera. O depoimento do ator Bruno de Luca está marcado para amanhã aqui na delegacia da Barra da Tijuca. Funcionários e clientes do quiosque, que também presenciaram o acidente, devem ser ouvidos nos próximos dias. A passageira que estava no carro no momento do acidente foi ouvida pela polícia. Segundo ela, o motorista não estava correndo. Estava super tranquilo. Durante o impacto também que houve a colisão, meu corpo nem foi tanto para frente, o que mostra também que o motorista estava numa velocidade tranquila. Foi atencioso durante todo o percurso e quando também houve o atropelamento, ele ficou também bem abalado. Com as imagens das câmeras da Companhia de Trânsito, o Instituto de Criminalística Carlos Éboli fará um exame para calcular a velocidade em que estava o veículo, o que pode esclarecer a dinâmica do acidente. O condutor utilizava uma câmera interna para a gravação das corridas. As imagens também já foram entregues aos investigadores. Kaique segue internado na UTI deste hospital na Zona Sul. Ontem ele passou com sucesso por uma cirurgia para a fixação de uma fratura na pelve e no braço direito. Segundo a unidade, o ator vai permanecer sedado e com ventilação mecânica nas próximas 48 horas. A atriz Stephanie Brito, irmã de Kaique, publicou um vídeo em uma rede social. Muito emocionada, ela agradeceu as orações dos fãs e amigos. A gente só agradece a Deus. Ele está vivo, ele está aqui. Poderia ter sido muito pior. A gente só tem gratidão no nosso coração. Muito obrigada a todas as mensagens. Ele está sendo guerreiro. Ele está lutando muito. E no tempo de Deus e no tempo dele, a gente vai ter ele de volta. O governo do estado de São Paulo anunciou há pouco o fim da Operação Escudo no Guarujá, litoral do estado.
Ao vivo, o repórter David Diogo tem as informações. Uma operação longa, né, David? Durou mais de um mês e muito polêmica, com dezenas de mortes, quase 30 mortes. Mas porque, afinal, agora o secretário de Segurança Pública anunciou o fim da operação. Qual a justificativa? Exatamente, Amanda. Boa noite a você, a Augusto e a todos que nos acompanham. O fim da Operação Escudo foi anunciado pelo secretário de Estado da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que afirmou que todo o cronograma estratégico foi cumprido. Segundo o secretário, o litoral paulista continuará com o apoio da Operação Impacto, que estava em andamento na região antes da Operação Escudo. Com a mudança, os policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, que estavam no local para dar apoio, voltarão para as suas bases. 28 mortes foram registradas durante a operação. A Ouvidoria das Polícias do Estado, a Defensoria Pública e entidades de defesa dos direitos humanos afirmam que a operação seguia a lógica de vingança institucional e viola direitos humanos em territórios vulneráveis, periféricos, composto majoritariamente, por pessoas negras e pobres. Questionado sobre o pedido da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Justiça disse aí para suspender a operação caso os policiais não usassem câmeras nas fardas. Derrite disse que não teve conhecimento sobre o fato. Ele também negou as denúncias de abuso de poder e irregularidades cometidas pelos agentes. Foram 40 dias. Nesses 40 dias, 958 pessoas foram presas, sendo que 382 procuradas pela Justiça. Augusto. Uma mulher foi presa em flagrante por injúria racial após ofender o segurança de um hospital no Rio de Janeiro. Imagens mostram que ele também foi agredido fisicamente. Visivelmente alterada, a mulher tenta forçar a entrada em uma área restrita do hospital e empurra o segurança. Você está me impedindo, isso aqui é público. Ao ser contida, passa a agredir o homem com tapas, um deles no rosto. Depois, simula ter sido agredida. A mulher é Ana Cláudia Arantes Cardoso. O caso aconteceu na noite de domingo. Minutos antes, ela já havia se envolvido em uma outra confusão ao se recusar a tirar o carro de uma vaga de estacionamento destinada a ambulâncias. Em seguida, ela voltou à unidade, alegando ter sido assaltada pelos vigilantes. Foi quando começou uma nova confusão na sala de espera do hospital. Tira a mão, eu gravo a hora que eu quiser. Eu gravo. Ela bateu no segurança. Tá achando que... O segurança, Otoniel da Silva Lopes, contou que enquanto tentava conter Ana Cláudia, foi alvo de insultos racistas. A polícia militar foi acionada e Ana Cláudia foi presa em flagrante por injúria racial. A Polícia Federal cumpriu hoje 53 mandados de busca e apreensão contra pessoas que teriam financiado e incentivado os atos golpistas de 8 de janeiro. As ações fazem parte da 16ª fase da Operação Lesa Pátria e ocorreram nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Ceará e Minas Gerais. Em São Paulo, os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão Rodrigo Borini, filho de Wilson Carlos Borini, ex-prefeito da cidade de Birigui, no interior do estado. E Marici Bernardes, uma socialite de Araçatuba, também no interior paulista. Em Mato Grosso do Sul, uma assessora parlamentar foi alvo da operação. Aline Paiva é assessora do deputado estadual Rafael Tavares, do PRTB. Ela teve o celular apreendido. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o deputado saiu em defesa de sua assessora. A Aline trabalhou no acampamento lá na frente do CMO, na parte da cozinha, simplesmente passou um contato e hoje recebeu aí a PF na casa dela. Mais um absurdo que acontece. Outro alvo dos mandados foi o suplente a deputado, também pelo PRTB, Rodrigo Lins. A Polícia Federal apreendeu bens, armas e passaportes dos investigados. O ministro Alexandre de Moraes também autorizou o bloqueio de valores dos acusados. A Operação Lesa Pátria é uma força-tarefa que tenta identificar pessoas que participaram ou financiaram os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Os acusados podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e incitação ao crime.
Nas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou a operação. Mencionando o dia 7 de setembro, o ministro disse: "O trabalho continua em defesa da nossa pátria em semana tão simbólica. Que nunca mais queiram rasgar a nossa Constituição e destruir o Estado democrático de direito." Nossa produção procurou a defesa dos citados na reportagem, mas apenas o advogado da assessora Aline Paiva respondeu nossos contatos. Em nota, a defesa disse que a Aline sequer participou dos atos de 8 de janeiro e não financiou qualquer ato de vandalismo. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, identificou suspeitas de lavagem de dinheiro em uma conta da deputada federal Carla Zambelli. Os dados estão com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, que apura os atos golpistas de 8 de janeiro. De acordo com o COAF, a parlamentar usou uma conta pessoal entre os anos de 2017 e 2019 para receber R$ 197 mil em doações para a associação Movimento nas Ruas. A CPMI autorizou as quebras de sigilo telefônico, telemático e financeiro da parlamentar, depois que o hacker Walter Delgatti disse em depoimento que recebeu dinheiro da deputada para invadir sistemas do judiciário. O relator da CPI da Americanas na Câmara, deputado Carlos Chiodini, do MDB, entregou o relatório final dos trabalhos da CPI. O documento aponta fraude contábil na empresa e reconhece que ex-diretores e ex-executivos podem ter participado, mas não aponta nenhum responsável. O relator explicou que a Polícia Federal e o Ministério Público estão investigando o caso e, por isso, seria imprudente incriminar alguém agora. Em quase 4 meses de trabalhos, a CPI não conseguiu responder quem cometeu a fraude que provocou o rombo de 20 bilhões de reais no balanço da companhia. A Americanas está hoje em recuperação judicial com dívidas declaradas de 40 bilhões de reais. Microempreendedores individuais de todo o país enfrentam dificuldades na hora de emitir notas fiscais dos serviços prestados. A instabilidade no sistema da Receita Federal começou na última sexta-feira, quando a emissão do documento passou a ser obrigatória. Natália presta serviços para sites e redes sociais. Há quase uma semana, tenta emitir 2 notas fiscais. Quando eu tentei acessar o site, ele simplesmente não entrava. O computador ficava em tela branca e a gente não conseguia ir para lado nenhum, ficava tudo muito lento. Nem mesmo durante a madrugada ela conseguiu acessar o site. A instabilidade prejudica o acerto com os clientes. Se eu não emito a nota e não transfiro para eles essa nota, eu não consigo receber, porque eles também precisam, desse documento para a organização deles. O Brasil tem quase 15 milhões de microempreendedores individuais formalizados, conhecidos como MEIs. Na internet, usuários do sistema de emissão de nota fiscal da Receita Federal relataram problemas nos acessos, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Carla é esteticista e emite em média 8 notas fiscais por mês. A gente precisa de emitir a nota fiscal, E a dificuldade que a gente tem de emitir prejudica a gente bastante, de ficar perdendo cliente. O padrão nacional da nota fiscal eletrônica passou a ser obrigatório para os microempreendedores individuais no dia 1º de setembro. A ferramenta é gratuita e a mudança para o novo sistema estava disponível para os prestadores de serviços desde o começo do ano. Antes da mudança, a emissão das notas fiscais era feita pelos portais das prefeituras. Para quem presta serviço, se você mudasse daqui para São Luís, no Maranhão, por exemplo, aqui você emitia a nota de uma forma e lá era de uma forma completamente diferente. Com esse sistema, para onde eu levar a minha empresa dentro do Brasil, a emissão da nota para prestação de serviço, ela está padronizada. Em nota, a Receita Federal informou que a instabilidade no sistema ocorre por causa do aumento no volume de emissão de notas fiscais. Disse também que a Secretaria Especial monitora a situação e trabalha para resolver o problema. Esta contadora recebeu muitas ligações nos últimos dias de clientes com dificuldades de fazer o cadastro ou que não conseguiram acessar o serviço. Acredito que o sistema vai funcionar direitinho aí com o passar do tempo, mas nesse primeiro momento está sendo muito difícil. O sistema só apresenta a mensagem que está fora do ar e aí a gente está tentando ver se consegue emitir as notas. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Desenrola Brasil, que prevê renegociação de dívidas. O projeto também prevê uma mudança nos juros do rotativo do cartão de crédito. Vamos a Brasília falar com a repórter Maria Ferreira, que tem mais detalhes
sobre esse assunto. Boa noite para você, Maria. Nos conte tudo sobre a votação desse projeto. Boa noite, Augusto, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, essa mudança no crédito rotativo é uma das novidades do texto, já que o Desenrola estava em vigor desde julho deste ano. O projeto foi aprovado de forma simbólica, por consenso entre os deputados, ou seja, eles não precisaram registrar o seu voto. Depois, os parlamentares também votaram os chamados destaques, que são aqueles pontos pequenos de mudança no texto. Mas todos os destaques foram rejeitados, então o texto sai aqui da Câmara como o relator, o deputado Alencar Santana, apresentou. O texto vai direto, então, para o Senado. Essa votação rápida, eu lembro, aconteceu porque ontem a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência para que o texto pudesse vir para votação direto em plenário, sem que precisasse passar antes pelas comissões da Casa, como é o rito comum. Essa proposta, então, é uma das apostas dos esforços do governo e também do Congresso para reduzir os juros e assim também o endividamento da população, para que ela volte a consumir e a economia a crescer. Para explicar essa redução dos juros, nós preparamos uma reportagem. Vamos ouvir. O rotativo é aquele crédito que o cliente contrata na hora de pagar a fatura do cartão. Se ele não quitar o valor total, o restante fica automaticamente parcelado. Uma dívida fácil de contratar e difícil de pagar. É a modalidade com maior juros do mercado, média de 440% ao ano. A proposta em discussão na Câmara dos Deputados quer reduzir essa taxa para, no máximo, 100%. Não tem sentido, né? No momento que a pessoa está ali com uma dificuldade, algum problema financeiro, perdeu o emprego, algo extraordinário, não conseguiu pagar e fica presa numa dívida que vai aumentando, dificulta ainda mais. Então, nós estamos limitando esses juros em até o valor do principal. Se uma pessoa deve 500, o máximo que os juros ao longo do tempo os juros máximos que poderá ser cobrados será novamente 500. Se for 1.000, ao longo do tempo, o máximo será mais R$1.000. O texto apresentado pelo relator ainda abre espaço para negociação. Segundo a proposta, haverá um prazo de 90 dias para que as instituições financeiras negociem a regulamentação dos juros com o Conselho Monetário Nacional. Após esse período, se não houver acordo, passa a valer o limite máximo de 100%. Se aprovada, a mudança valerá apenas para dívidas novas. Os valores parcelados com juros atuais poderão ser cobrados normalmente. No entanto, o projeto também cria a portabilidade para o rotativo. Com isso, outras instituições poderão assumir e renegociar as dívidas para atrair clientes. O projeto incorporou ainda o texto da medida provisória, que em julho criou o programa Desenrola Brasil. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o Desenrola já permitiu a renegociação de mais de 8 bilhões de reais em dívidas. O governo estima que mais de 3,5 milhões de pessoas tiraram o nome do cadastro de inadimplente e podem voltar a consumir. Em nota, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, informou que vai continuar envolvida nos debates para enfrentar o alto custo de crédito no país, mas que a adoção de limites oficiais de preços de qualquer espécie preocupa e que a medida pode afetar a disponibilidade de crédito na economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que o Senado vote a lei que trata dos supersalários no serviço público. O projeto estabelece que as verbas pagas a servidores poderão ser excluídas do teto salarial. É uma lei que já foi, pelo que eu entendi, votada na Câmara e que está no Senado e que pode disciplinar uma coisa importante de pôr fim a determinados privilégios e significar uma economia robusta para o Estado brasileiro, fora o debate sobre a moralização do serviço público. Voltamos em 30 segundos. No Dia da Amazônia, o governo federal criou novas áreas de proteção ambiental e demarcou 2 terras indígenas, além de divulgar dados sobre a redução do desmatamento na região. O repórter Igor Damasceno acompanhou o evento e tem os detalhes para a gente ao vivo, direto de Brasília. Boa noite para você, Igor. Redução do desmatamento é uma boa notícia, não é?
Uma excelente notícia, viu, Augusto? Boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. O governo federal destacou que a redução de ocorrências na floresta amazônica é resultado das ações de combate ao desmatamento. Para se ter uma ideia, entre janeiro e julho deste ano, cerca de 7 mil hectares foram desmatados ali na região. O número é considerado alto, mas representa uma redução de 42% se comparado ao mesmo período de 2022, quando 12 mil hectares foram desmatados. Segundo o governo, órgãos como Polícia Federal e IBAMA, além da segurança estadual, aumentaram o efetivo e reforçaram as fiscalizações. O controle do desmatamento inclui também o aumento das multas e apreensões. Hoje, aqui no Palácio do Planalto, também foi celebrado o Dia da Amazônia. O governo federal acabou anunciando medidas para melhorar a economia com sustentabilidade. Vamos acompanhar na reportagem. Em solenidade no Palácio do Planalto, o presidente Lula assinou a demarcação de 2 terras indígenas, Rio Gregório, no Acre, e Acapuri de Cima, no Amazonas. Desde o início do ano, o governo federal já reconheceu 8 territórios como pertencentes aos indígenas. Segundo a ministra Sônia Guajajara, os decretos garantem mais segurança jurídica e qualidade de vida para os povos originários. Proteger nossos territórios é garantir nossas vidas indígenas, assegurar a diversidade e enfrentar as emergências climáticas. A Amazônia Viva depende de mantermos vivos os povos indígenas, as comunidades tradicionais, as diversidades, as diversas culturas e saberes desse país. Lula também assinou o decreto que altera regras de regularização fundiária no país. A Câmara Técnica que trata do tema ficará sob comando do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Essa Câmara será responsável por definir qual será o destino das áreas públicas federais, especialmente na Amazônia, onde ainda temos um território equivalente à Espanha sem destinação. O ministro Paulo Teixeira anunciou novos títulos fundiários em Roraima e no Amazonas e garantiu que outras áreas estão em análise para uma eventual reforma agrária. O presidente Lula ainda entregou 534 títulos fundiários a agricultores familiares da região amazônica e anunciou a criação de 2 unidades de conservação ambiental em Roraima. A ideia é reforçar a segurança para evitar a ação de garimpeiros. Segundo o presidente, até 2025, o governo vai repassar mais de 600 milhões de reais para municípios com altos índices de desmatamento. Daqui para frente vai ser intensificada a conversa com os prefeitos. Nós queremos conversar com os governadores, porque nós achamos que não basta colocar uma placa, é proibido fazer isso ou fazer aquilo. É preciso, além da placa, é preciso uma política de convencimento e é preciso mais ainda a gente tentar fazer a política de participação ativa deles, de ser cúmplice das boas políticas públicas que nós queremos fazer. A Polícia Federal, as Forças Armadas vão ter um papel importante para que a gente não permita que a Amazônia, além dos madeireiros, além dos garimpeiros, além dos grileiros, que a Amazônia seja um palco preferido do crime organizado nesse país. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Mega Sena. O prêmio é de quase 55 milhões de reais. O Rede TV News volta logo em seguida com as notícias do esporte. Fique com a gente. Marcelo, eu sei que semana que vem você já está preparando grande estreia aqui na tela da Rede TV, porque começa a temporada da NFL, que é a maior liga de futebol americano, e você vai nos contar, claro, dar um spoiler da partida que vai iniciar tudo isso. É isso aí, domingão, 2 horas da tarde, hein? Tem na tela da Rede TV e também do Rede TV Go, Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts. É o jogo de estreia aqui da Rede TV, que a gente vai transmitir ao vivo. Eu vou ter o privilégio de narrar esse jogo aqui na Rede TV, com o Gabriel Golim, com a Paty dos Reis, e a semana 1 da NFL. E para que você de casa já entre domingão sabendo tudo que vai rolar em campo, o Gabriel Golim, o nosso comentarista, preparou um tutorial rapidinho aqui no Rede TV News do que é esse esporte que chama futebol, mas que todo mundo joga com a mão. Fala, Golim.
Pessoal da Rede TV, setembro chegou e com ele mais uma temporada da NFL, a maior liga esportiva do mundo. A partir de agora, todo domingo tem um jogo de futebol americano na Rede TV e no Rede TV Go. Se você ainda não sabe o que é futebol americano, fica tranquilo, eu tô aqui para explicar tudo para você. O futebol americano é jogado em um campo de 100 jardas, aproximadamente 91 metros, por 2 times de 11 jogadores cada. Na NFL, os elencos de 53 jogadores se dividem em times de ataque, defesa e times especiais que se revezam no campo. O objetivo do jogo é levar a bola até a end zone do oponente para anotar um touchdown, que vale 6 pontos, seguido de um ponto extra. Isso é conseguido avançando a bola pelo campo em uma série de jogadas chamadas de downs. O avanço pode ser conquistado pelo ar, através de um passe do quarterback para um recebedor, ou por um running back, que corre com a bola pelo campo. O ataque tem que avançar com a bola por ao menos 10 jardas a cada 4 jogadas para manter a posse de bola e ter outros 4 lances para seguir avançando até a endzone adversária. Se a defesa consegue evitar o avanço de 10 jardas, então o time de ataque deve devolver a bola com um chute, o punch. Ou, se estiver perto bastante, tentar um field goal entre os postes que lembram a letra Y. Um field goal vale 3 pontos. Depois de 4 períodos de 15 minutos, o time com mais pontos vence. Viu só como não é difícil? Aqui na Rede TV, a gente tem a missão de explicar todos os detalhes desse esporte emocionante que é febre nos Estados Unidos e cada vez mais ganha torcedores aqui no Brasil. Então se liga só que todo domingo tem jogo de NFL ao vivo na Rede TV. Eu espero você. É isso aí, Golim. Se você tem dúvida ainda em casa, fica o convite. Domingão, 2 da tarde, Jaguars e Colts. Não tem melhor jeito de aprender do que assistindo o jogo na prática, junto com a gente, na tela da Rede TV ou no Rede TV Go. De graça, o aplicativo oficial da Rede TV tem o jogo na transmissão ao vivo, direto na palma da sua mão. É de graça. Se é de graça, é só baixar. Marcelo Dó, a gente vai estar assistindo você lá. Obrigado. Esperamos viu? vocês. Valeu. Ótima Boa noite. noite. Daqui a pouco, Lula defende voto secreto de ministros do Supremo Tribunal Federal. O Rede TV News volta já já. O presidente Lula defendeu o sigilo do voto dos ministros do STF. A fala foi durante o programa Conversa com o Presidente. Lula comentou ainda sobre a comemoração do 7 de setembro. O presidente disse que a data deve ser comemorada por todos. Todo país do mundo tem na festa da independência uma grande festa. O que aconteceu no Brasil é que, como nós tivemos durante 23 anos um regime autoritário, a verdade é que os militares se apoderaram do 7 de setembro. Não deixou de ser uma coisa da sociedade como um todo. O que nós estamos querendo fazer agora, com a participação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, é voltar a fazer um 7 de setembro de todos. Sim. Ou seja, o 7 de setembro é do militar, é do professor, é do médico, é do dentista, é do advogado, do vendedor de cachorro-quente. Lula também falou sobre o processo de troca nos ministérios. Segundo o presidente, não é uma situação fácil, mas é necessária. É sempre muito difícil você chamar alguém para dizer, olha, eu vou precisar do ministério porque eu fiz um acordo com um partido político, eu preciso atender. Mas essa é a política. Ou seja, o governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional. Então, nós precisamos construir uma maioria para dar tranquilidade ao governo nas mudanças que nós precisamos fazer. O presidente defendeu ainda que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal não sejam divulgados. O objetivo seria evitar ataques aos magistrados. Esse país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. A sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. A tese foi defendida pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.
E é evidente que em algum momento, em sede constitucional ou mesmo do futuro Estatuto da Magistratura, esse é um debate válido, assim como o debate acerca de mandatos no tribunal, porque os Estados Unidos não adotam mandato, mas os tribunais constitucionais da Europa adotam. Então, em algum momento, esse debate vai colocar, é claro que não é algo para já, para amanhã, mas é uma observação importante. O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou a sugestão de Lula. Você já tem uma Suprema Corte com muita visibilidade, e agora você vai ter ela com muita visibilidade sem saber como é que estão votando. O princípio da transparência que é tão exigido do televisionamento das decisões vai ficar ofuscado, mas longe de mim saber quais são os motivos que foram tratados para dar uma declaração como essa. E só se falou nisso o dia inteiro, né, Kennedy Alencar? Bem-vindo. Kennedy, é fato que cada país adota um modelo. No Tribunal Constitucional francês, por exemplo, os ministros deliberam a portas fechadas e é divulgado apenas um breve resumo das decisões, e não como votou cada ministro. Na Suprema Corte Americana também delibera-se a portas fechadas, mas os votos são transcritos. De cada ministro, o voto é transcrito. No Brasil, não. É tudo publicizado. E aí, vale a pena essa transferência? No nosso modelo, tem que continuar como está? Ou vale refletir sobre o que o Lula disse? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite, Kennedy. Boa noite a quem está nos assistindo. Amanda, o Lula deu uma declaração muito correta sobre o 7 de setembro. Falou de uma maneira realista sobre governabilidade, mas ao tratar do Supremo, ele errou profundamente. O Lula atravessou a rua para escorregar numa casca de banana e deixou o Dino aí em maus lençóis. O Dino saiu, o debate é válido. Acontece o seguinte, está na Constituição o princípio da publicidade. A gente tem que conhecer, de acordo com as leis brasileiras e a lei maior, que é a Constituição, como os ministros votam. O presidente começou bem a resposta, dizendo, olha, o presidente não tem que concordar com a decisão do Supremo, tem que cumprir. Aí depois ele escorrega na casca de banana por voluntarismo. Por quê? Está incomodado com as críticas que foram feitas ao Cristiano Zanin, que ele indicou para o Supremo recentemente. E aí o Lula mistura os debates e deixou o Dino ali numa posição de falar, o debate é válido, você pode discutir se a TV Justiça tem que transmitir os julgamentos ao vivo, se esses votos, em vez de serem, ter em vídeo, em áudio, tem só uma transcrição, como tem em outros países. Agora, não tem como recuar, né? É em ditadura que a gente não sabe como ministros do Supremo votam. Numa democracia, a gente tem que saber. O Lula errou nessa fala dele aí, Amanda e Augusto. Agora, Kennedy, o Lula falou também do 7 de setembro, né? Que tem até um tema esse ano, que é democracia, soberania e união. Comparação da celebração desse 7 de setembro com o do governo passado do Bolsonaro, como é que vai ser? Augusto, se a gente tiver normalidade, um 7 de setembro tranquilo, é um baita avanço, porque a gente viu nos últimos anos o então presidente Jair Bolsonaro usar o 7 de setembro para ameaçar dar golpe de Estado, xingar ministro do Supremo, dividir o país. Portanto, uma celebração que, como aí o Lula foi feliz na fala dele ao comentar no Conversa com o Presidente. A gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, 4 de julho, Amanda conhece bem e você também, Augusto, é um dia da nação, do país como um todo. Não foi uma data apropriada pelos militares. E aí o Lula falou bem, a ditadura militar fez muito mal aos militares que acharam que o 7 de setembro, com a proclamação da República, que inclusive aconteceu por um golpe militar que depôs o imperador à época, que isso era uma seara deles. Não é. No governo Bolsonaro, eles flertaram com o autoritarismo, eles toleraram o acampamento golpista durante muito tempo. Né? Se dependesse das Forças Armadas, a gente teria tido um golpe de Estado no Brasil. Elas fecharam o olho para isso. Mas a sociedade não aceitava, não tinha amparo internacional e não tinha o que defender. Então ficaram quietos, o Lula nem aceitou fazer aquela operação de garantia da lei e da ordem no dia 8 de janeiro, porque não queria entregar aos militares o controle da segurança da esplanada dos ministérios. Portanto, se tiver um 7 de setembro em que os militares cumpram o papel constitucional deles e entendam que não são tutores da vida civil, né, que eles têm que bater continência para os civis, será um avanço. Então, a fala do Lula foi correta nesse sentido e a gente espera que as cores nacionais, os símbolos nacionais voltem a ser de todos os brasileiros. Né? O verde e amarelo não é de uma extrema-direita, não é de quem se diz patriota e está enrolado em caso de joias. Amanda e Augusto. É isso. Obrigada, Kennedy. Boa noite.
Mais de 500 trabalhadores foram encontrados em condições semelhantes à escravidão em todo o país. Esse foi o resultado da Operação Resgate 3, realizada no mês passado, numa parceria entre o Ministério Público e o governo federal. A fiscalização contou com 70 equipes, com agentes da Polícia Federal, Ministério Público e Polícia Rodoviária Federal. Eles realizaram mais de 220 inspeções em 22 estados e no Distrito Federal. Foi a maior operação conjunta de combate ao trabalho escravo do país. O estado com maior número de casos foi Minas Gerais, onde 204 pessoas foram resgatadas. O setor agrícola é a atividade com maior número de vítimas. No Rio de Janeiro, uma idosa de 90 anos que trabalhou por 16 anos para uma família é a pessoa mais idosa já resgatada de trabalho escravo no Brasil. Além de pagar os direitos devidos aos trabalhadores, os empregadores poderão responder por crime de reduzir alguém à condição análoga à de escravo. A pena é de até 8 anos de prisão e o nome é incluído na lista suja do Ministério do Trabalho. O que nós queremos é que o conjunto dos empresários brasileiros assuma a responsabilidade de cuidar da qualidade do seu produto que vai dispor para o consumo, mas da mesma forma da qualidade das suas relações profissionais. O Rede TV News desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Uma boa noite. Nos vemos amanhã às 7h20. Esperamos por você. Tchau, até lá.